Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje vamos falar sobre garantidora de créditos para condomínios. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo, eu tenho um pedido especial para você. Isso mesmo, para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Vai lá, se inscreva, acione o sininho, dê lá o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Eu sou o Rodrigo Cristiano e ao meu lado meu parceiro Sidney Rodrigues, a quem eu vou passar a palavra para apresentar o nosso entrevistado de hoje. Com você, meu amigo. Pessoal, hoje a gente tem o prazer de ter conosco o João Luiz, responsável pelo Grupo Parnaso, empresa garantidora de crédito, e estão atuando já há quanto tempo em Belo Horizonte, João? Olha, em Belo Horizonte nós estamos desde 2012 aqui, final de 2011 e início de 2012. Sim, fala um pouquinho da empresa, por favor. A gente começou aqui em Belo Horizonte com a Garante BH. Na época, a Garante BH, ela começou da seguinte forma. Ela começou há mais de 40 anos no sul lá do Brasil, no Paraná. Se eu não estiver errado, Dr. Queiroz, se você estiver vendo isso, eu estiver contando a história errada, você me corrige depois. Mas nasceu com o Dr. Luiz Fernando de Queiroz. Ele, na época, ele se formou em Direito, né? Na época ele não tinha nada, assim, não tinha um gato para puxar pro rabo, como dizem aí. Era um durão. E ele começou a advogar para condomínios. Na época era... Hoje é execução, na época eu não... Cobrança, ação de cobrança. Era uma ação de cobrança, mas tinha um nome diferente. Mas ele começou a fazer essas ações para os condomínios, só que o síndico, ele precisava do dinheiro imediato, assim. O síndico ia lá, olhava e falava, olha, o cliente já pagou. Daí ele falava, não, o cliente, ele pagou realmente, mas ele pagou em juízo. Então, assim, a gente tem que fazer um alvará, tem que fazer esse levantamento desse dinheiro, demora, às vezes, meses para receber. E o síndico ficava sempre no pé dele, né, cobrando dinheiro. Então, o que ele fez? Ele começou a tirar dinheiro do próprio bolso dele, falava, então eu vou te dar aqui o dinheiro da sua ação, e depois lá na frente, a hora que sair o alvará, eu fico com o dinheiro para mim. E... Ele antecipava o crédito para o condomínio. Começou a antecipar o crédito para o condomínio. E aí ele viu a necessidade que o condomínio tinha, né, viu que todos os condomínios praticamente tinham inadimplências, e ele viu aí um nicho e uma oportunidade para ele começar. Então, assim, começou no Paraná, ao longo dos anos ele foi expandindo, foi para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e foi subindo. E em 2012 que a gente veio para BH. Então, assim, a gente começou aqui, deu certo a empresa, foi a época que a minha mãe só trabalhava aqui, ela era sócia dele, mas ela trabalha num escritório lá em Curitiba também. Então, assim, ela não tinha muita disposição para estar vindo para cá, ela me pediu ajuda, falou se eu poderia vir para dar uma olhada, com questão de funcionários, tudo, né, que ficava tudo meio a Deus dará aqui. Então eu comecei a vir, fazia viagens aí a cada 2 meses para cá, ficava alguns dias, e a empresa acabou dando certo, começou a crescer, e a gente resolveu abrir uma outra empresa, que se chama Condominas. Condominas também foi andando ali devagarzinho, deu certo. Dr. Queiroz queria abrir uma outra empresa aqui em Belo Horizonte, então nasceu a Novo Horizonte também. E agora, esse ano, a gente quer começar com outra garantidora aqui, que é a Garante Mineira, que também é do grupo da Garante, né? Que começou lá com o Dr. Queiroz. Que acho que a Garante hoje, no Brasil, se não for a maior, talvez seja uma das maiores aí, que está presente em quase todos os estados, só no Paraná mesmo já está até saturado de Garante, assim, pela necessidade mesmo dos condomínios hoje em dia. Pela questão de inadimplência, né? Entendi. Sim. Ô, João, o nosso canal, nós temos vários tipos de telespectadores, né? Uhum. A maioria, lógico, voltado para a questão condominial, mas temos também muitas pessoas que estão pensando a entrar ali na gestão do condomínio, por meio de síndico, subsíndico. Uhum. Então explica para essa pessoa que tem pouco conhecimento nessa área, qual a função da garantidora, como é que funciona a atividade da garantidora de crédito. Bom, a garantidora de crédito, ela vem para suprir uma necessidade do condomínio, que é a falta de dinheiro em caixa.
A garantidora, ela trabalha da seguinte forma. O condomínio, ele tem uma despesa todo mês, e essa despesa, ela tem que ser dividida entre os sócios, vamos assim dizer, que é cada condômino. Cada condômino tem que pagar a sua cota lá para a empresa, né, que é o condomínio, continuar funcionando. Mas o que acontece é que nem todo mundo paga em dia, e o condomínio, como o dinheiro dele é todo contadinho ali para pagar as despesas do mês, acaba faltando às vezes ali R$100, R$200 para pagar uma conta de luz, para pagar um funcionário, para pagar uma manutenção. E aí que a garantidora entra. A garantidora, ela antecipa esse valor para o condomínio que ele precisa. Vamos dizer lá, o condomínio esse mês gastou 50 mil. O síndico chega para a gente com o rateio dele e fala, olha, João, são essas despesas que a gente teve esse mês, foram 50 mil reais. Daí o que a gente faz? A gente pega esses 50 mil reais no dia do vencimento do condomínio, vai lá, passa para o síndico esses 50 mil reais, suprindo todo o condomínio, inclusive o inadimplente. Entendi. Além de suprir, né, em valores o condomínio, onde ele vai poder pagar em dia, né, os seus funcionários, suas contas, a gente entra também com a ajuda de cobrança, né? O síndico não precisa mais ter que se indispor com o vizinho, ter que passar por uma situação chata com alguém, de ter que cobrar. Às vezes é um vizinho que, assim, ele tá passando por um momento difícil, não leva aquela cobrança de uma forma amigável. Isso é uma grande vantagem, né, Cid? Sim. Nossa. No último episódio, inclusive, nós abordamos o tema da segurança no condomínio, e naquela ocasião nós falamos sobre a escalada da violência no condomínio, né? Então, uma cobrança, muitas vezes, ela chega ao ponto de uma violência em relação à pessoa do síndico, do subsíndico, e sem dúvida, tendo aí uma garantidora que faz essa ponte, principalmente na questão da cobrança, dá aí uma certa segurança à administração do condomínio, sem dúvida. É um ponto, né, Cid, que nós abordamos aí. Rodrigo, ainda mais essa questão quando envolve recurso financeiro em condomínio, o síndico fica muito exposto, né? Nossa, geralmente, na grande maioria aqui em Minas Gerais ainda, o síndico é proprietário, é morador, então ele conhece o vizinho, então ele tem uma relação pessoal com aquele inadimplente, então ele fica numa situação difícil de cobrá-lo, ele tem que ser tecnicamente responsável por cobrar Exato. as cotas condominiais, mas ele fica com essa questão pessoal de ser um vizinho. Então, como você coloca uma garantidora, a garantidora realmente supre essa lacuna desse procedimento de cobrança. Até porque o condomínio deixa de ter custos de honorários advocatícios, né? Que isso passa a ser... Exatamente. A empresa, ela antecipa, inclusive, os valores que são utilizados na cobrança judicial, né? Porque hoje, para você entrar com uma ação, você tem que pagar um valor. Sim. São certidões que você tem que manter ali atualizadas. Sim. Custos processuais. Exatamente. Né? Às vezes... o condomínio às vezes não tem dinheiro para manter as próprias contas em dia, então entrar com uma ação é muito mais difícil. E isso é um problema muito grande, inclusive, porque, igual você falou, né, às vezes o síndico tem uma certa amizade com o condômino, então, assim, às vezes ele deixa até de cobrar a pessoa, e assim, é uma coisa que às vezes cai no esquecimento. O bom da garantidora é isso, porque tá lá sempre mantido os dados do cliente, as taxas que ele deve, pode passar 5, 10, 15, 20 anos, tá lá as taxas direitinho. Eu mesmo já atuei como síndico no meu condomínio, sei a bagunça que é a hora de fazer a cobrança. A gente tenta pedir informação para um síndico anterior, ele já não lembra, porque já passaram tantos anos, ele já não tem mais aquela taxa. Ele tinha uma planilha, a planilha se perdeu porque não tem um software, um sistema onde armazena aquilo lá e cuida dos dados, né? E acaba se tornando muito mais difícil a cobrança. Ô João, deixa eu te fazer uma pergunta. Num condomínio, né, assim, vocês têm, qual que é a análise, assim, inicial, assim, a margem de inadimplência? Tem esse estudo de viabilidade para ver se compensa ou não, tá dentro daquele condomínio? Como é que funciona essa análise por parte da garantidora? Entendi. Bom, compensar, todos os condomínios, assim, de certa forma compensam. A gente está aí querendo ajudar mesmo os condomínios, a gente considera eles como parceiros e tal.
Desculpa, qual que é a pergunta? É porque muitas das vezes que a gente percebe que muitos condomínios a taxa de inadimplência é muito alta. Uhum. Eu já trabalhei com condomínio aí que a taxa de inadimplência é superior a 30%, 40%. Sim. Ui, Então, é muito comum. é muito isso. comum. E fico pensando, a perspectiva de recebimento da garantidora também é complicado, porque, lógico, nós sabemos que o imóvel garante a dívida, mas ainda assim existe esse estudo de viabilidade daquele condomínio? Ah, com certeza. A gente olha o histórico de inadimplência do condomínio, vai verificar o tamanho do condomínio, quantas unidades são. Viabilidade, né? Isso, o valor da receita dele mensal. É em cima de tudo isso que a gente faz um cálculo para ver quanto que vai ser cobrado do condomínio para suprir as necessidades da empresa para que ela possa estar fornecendo um bom serviço para o cliente. E realmente a inadimplência, principalmente aqui em Belo Horizonte, é um pouco mais alta do que a gente está acostumado no Sul, por exemplo. Lá parece que tem a cultura assim, de pagar o condomínio é muito mais presente lá do que aqui. A questão do condomínio tem um agravante que, por lei, a gente só pode incidir juros, correção monetária e a multa de 2%. Isso mesmo. E o condomínio, muitas vezes, ele faz frente junto a um cartão de crédito, o aluguel. E o condômino, naquele desespero, né, para poder manter as contas dias, acaba deixando para o segundo momento, terceiro momento, o condomínio. Então, sem dúvida, isso é um vilão também para o condomínio estar em dia, né? Normalmente as pessoas deixam de pagar o condomínio primeiro, quando elas estão com algum tipo de problema financeiro, porque sabe que não vai cortar o condomínio dela, né? Ela vai continuar morando lá. Aliás, saiu uma decisão recente do STJ, estava observando, tem até um projeto de lei nesse sentido, proibindo a ação de cobrança acumulada com honorários advocatícios. Então é muito comum, né? Sua dívida condominial de 50 mil, mais honorários advocatícios de 5 mil, referente a 10%. O STJ teve uma decisão recente proibindo acumular honorários advocatícios. E, pelo que eu venho acompanhando, existe projeto de lei para colocar isso na legislação. Então, assim, isso é uma forma, acredito eu, a legislação pode vir a efetivar isso daí, de incentivar o pagamento, né? Quanto menos, mais fácil da pessoa pagar. Quanto menos juros, mais fácil. Mas assim, pequenos encargos, né? Em 2002, teve uma mudança na legislação também, no Código Civil, teve uma reformulação, e onde deixou de ser, antigamente, não sei se vocês lembram, até 2002, desculpa, a multa, o teto 10%, dela era de 20%. 20%, E era o que as garantidoras cobravam na época. Só que a hora que caiu para 2%, o que aconteceu? Aumentou demais a inadimplência, justamente por isso. As pessoas vão lá, pagam a conta de luz, pagam a conta de água e vai pagar o cartão de crédito, né? Que é uns juros, assim, exorbitantes, e a conta de luz e água, se ele não pagar, vão cortar, né? E você concorda com isso aí, Sidney? Você que está à frente da administradoras aí? Não, isso acontece muito. O condomínio é o último dos débitos que o morador vai se preocupar. Isso vem contrário do que a gente sempre bateu na tecla, Rodrigo, de que se o síndico não tiver essa assiduidade de pagamento, ele não consegue trabalhar. Então, por isso que e está crescendo cada vez mais essa questão da contratação de garantidora. Isso. Você estava perguntando para ele sobre a análise de viabilidade. Essa primeira análise de viabilidade, quem faz é a administradora. Sim. Quando a gente vai fazer a previsão orçamentária. Perfeito. Porque quando eu vou fazer a previsão orçamentária, eu tenho que incidir a inadimplência, até para que essa inadimplência venha entrar no rateio da previsão orçamentária. Entendi, sim. E aí é quando a gente faz contato com as garantidoras para verificar a viabilidade para os condomínios. Perfeito. E a gente, na prática, a gente tem algumas questões, João, que demandam uma certa análise e um certo cuidado. Quais sejam? A dívida, a gente sabe que dívida condominial, o próprio bem garante essa dívida. Exato. Ou seja, em último caso, o imóvel ele é leiloado, né? Ou adjudicado, né, Rodrigo? Como a gente tem casos de condomínios que adjudicaram várias unidades, o que a gente percebeu ao longo do tempo, que não é uma boa, não faz muito sentido. Uma boa coisa, porque você deixa de ter uma arrecadação, mas também a gente tem a questão dessa cobrança. E em caso de cobrança, aqui em Minas, por exemplo, eu vejo muito caso de proprietário faleceu, não fizeram inventário, o imóvel ainda está na matrícula no nome do antigo proprietário. Qual é o encaminhamento de vocês lá com relação a isso? Bom, com relação a isso, no caso não tem um inventariante, o proprietário faleceu, deixou o filho lá.
Eu acho que a situação que você está passando, né, Cid, é uma situação em que ainda não houve a regularização do inventário, dessa ainda está no nome do né? antigo proprietário, do falecido. Muito, Então, assim, porque tem essa questão de citação, muito, né, Rodrigo? Muito. Nós estávamos conversando há pouco, nós temos processos com mais de 4 anos de tentativa de citação. Sim. Então isso gera uma morosidade que atrapalha bastante. E a gente sabe que a ação de cobrança não é uma ação rápida, né? Nossa, e vocês muito estão aportando todo mês recursos para o condomínio. Exato. E qual que é o prazo médio para vocês receberem esse valor? Então, essa é uma questão bem interessante, até que se não entrasse agora eu iria trazer aqui. Mas, assim, muitos síndicos, quando entram em contato com a gente, né, para fazer a contratação, é uma das primeiras coisas que eles perguntam. Quanto tempo demora para vocês entrarem com uma ação contra um condômino? Uhum. E a resposta que a gente dá é... Depende. Caso a caso, né? Porque, assim, a empresa nossa aqui em Belo Horizonte, a gente gosta de falar que a gente trabalha com uma cobrança bem humanizada, assim, sabe? Que vai... Ao contrário do que as empresas estão seguindo hoje, que é tudo automatizado, você entra em contato, é um robô que te atende, você não conversa mais com pessoas. E assim, lá na nossa empresa mesmo, são todos atendentes, são pessoas, né? E eu sempre peço para tentar entender o que está acontecendo com essa unidade, por que a pessoa deve. Porque assim, nem todo mundo deve porque quer. Muitas vezes aconteceu algum tipo de problema, às vezes o familiar que era responsável pela renda ali da família principal adoeceu, perdeu o emprego, ou sei lá, alguma coisa pior, morreu, enfim. Então a gente tenta ao máximo receber amigavelmente do cliente, porque a gente sabe que nessa situação, onde já está difícil para ele pagar a taxa de condomínio, vai ficar muito mais difícil depois ele pagar a taxa de condomínio, de uma vez só, né, pagar taxa de condomínio, honorários advocatícios do meu advogado, do advogado dele, mais custas processuais. Então, assim, não tem um tempo certo. Uhum. A gente, claro, né, nunca vai deixar prescrever as taxas, mas a gente entra com ação quando a gente vê que o cliente ele já não tem interesse em pagar, ou quando a gente vê que a dívida já atingiu um valor onde a gente sabe que se ele não está tendo condições de pagar agora, ele não vai ter condição de pagar depois. Então, assim, nesse momento que a gente entra. Então, não tem um tempo certo para entrar. Depende de caso a caso, né? Depende de caso a caso. Outra questão muito recorrente também, e está relacionada aos imóveis que são arrematados em leilão, né? Uhum. Hoje nós temos um alto número de imóveis que são arrematados em leilão. Como é que tem funcionado? Os arrematantes entram em contato com vocês para tentar compor essa dívida? Tem muitos clientes que no momento do arremate, né, ou quando já estão verificando o apartamento ali que está indo a leilão, eles entram em contato com a empresa para saber como que está a questão da dívida, como que seria o pagamento dela, como que está o imóvel, se a gente tem conhecimento, se a gente tem contato do síndico para saber como que é o prédio, mas existe esse contato, né? As pessoas entram em contato. Eles entram em contato para querer saber do apartamento, por que chegou naquele ponto, quem que morava lá, muitas curiosidades. E um problema recorrente é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a gente não pode passar nada, exatamente. Pessoal, qual que é o DEP? Peraí, o que é você aqui, né? Então, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse ponto, atrapalha a composição de um acordo antes da arrematação do imóvel. Né? Não, e até interessante você trazer esse ponto, porque inclusive atrapalha a nossa relação com o condomínio também. Uhum. Porque às vezes tem síndico que entrou agora na administração e às vezes não tem, o síndico anterior não deixou com ele uma listagem dos moradores, contatos, daí ele entra em contato com quem? Com a garantidora, que tem o contato de todo mundo. Daí eles entram e falam, olha João, eu quero o contato aqui de todos os moradores com nome, CPF, telefone e e-mail. Daí a gente tem que jogar um balde de água fria nele, né? Você abordou um tema que o Cid já falou pelo menos umas 1000 vezes aqui, né, Cid? Mesmo? A dificuldade de atualização de ficha de cadastro. É muito difícil. E a gente fala para o síndico, mas a obrigação é de vocês, de cobrar, né, de quem está entrando, mas há uma certa dificuldade também de contato, às vezes, do síndico com o morador, porque às vezes o morador ele não quer passar, não quer manter as informações dele ativas. João, e esse histórico que você está nos passando sobre analisar o histórico do condomínio, esse é o primeiro passo, eu acredito, na busca da tentativa da resolução desse débito, né? Porque com certeza. você tem condomínios que o morador se recusa a passar uma ficha de cadastro,
Aí a gente vai no cartório de imóveis pegar a documentação, nem sempre o boleto está sendo emitido com os dados do Tá proprietário, desatualizado, ou seja, o boleto deixa de ser um título executivo, né, Rodrigo? Uhum. Então tem toda essa prática, o síndico não tem a menor noção do que quer dizer isso tudo, quando a gente vai abordar o síndico. Então, precisa deixar claro que a garantidora ela assume um risco também, junto com o condomínio, de estar aportando algum valor mensalmente, e aí não é só a taxa de condomínio que vocês aportam, né? O que for decidido em assembleia de taxa extra, de fundo de reserva, vocês aportam a taxa de condomínio, o fundo de reserva e a taxa extra se houver. Exatamente, obras, a gente teve condomínios aqui que teve obras gigantescas, condomínio de chácaras, a gente fez calçamento, fez a parte de pavimentação, foram reformas assim milionárias, sabe? Então aproveito aqui para fazer um alerta para você que é síndico, que está à frente da administração do condomínio, a importância de aprovação de uma obra, de uma intervenção no condomínio, porque no caso de uma eventual nulidade, né, pode ter uma responsabilidade aí pessoal do síndico, né? Porque queira ou não, a garantidora garantiu aquele crédito. E se no futuro entender que há ali uma nulidade, pode ter responsabilidade pessoal. Por isso que ainda que haja entendimento que não há necessidade de uma assembleia aprovar, né, Rodrigo? Perfeito. A gente sempre recomenda que essa deliberação seja no âmbito da assembleia, né? Isso. Com a aprovação da maioria dos presentes. Exato, sempre vão estar pautado pela assembleia ali, porque qualquer reclamação, qualquer cliente que venha depois questionar algo, você tem lá a ata, fala, olha, teve uma reunião... Sim. Infelizmente o senhor não participou, né? João, não sei qual a sua percepção sobre a questão do síndico, a figura do síndico. Nós temos falado muito aqui no nosso podcast sobre o amadorismo em torno da figura do síndico. Muitas pessoas não entendem o mínimo do que se trata a função de síndico, então muitas vezes não tem os cuidados necessários em relação a uma assembleia, uma ata, e isso sem dúvida atrapalha bastante o serviço da garantidora nessa cobrança. Atrapalha muito, e assim, é outra coisa que às vezes acaba atrapalhando até a nossa relação com o condomínio, porque às vezes o síndico acha que a gente tem até algum tipo de problema com ele, assim, que a gente exige tanto, né, mas às vezes é o mínimo que a gente pede. Demais, exato. A gente entende também que nos condomínios hoje, as pessoas, às vezes, ninguém quer a responsabilidade de ser síndico, porque ser síndico não é fácil, né? É um trabalho onde você tem que estar ali se dedicando praticamente 24 horas no dia, são só reclamações, nunca tem alguém te elogiando, daí sempre sobra uma pessoa lá no condomínio que fala, não, eu vou assumir essa bronca aí. É verdade. Mas é igual você falou, às vezes é uma pessoa despreparada. Muitas vezes ele não tem conhecimento de tudo aquilo que implica a função de síndico, né? E assim, a frente de vocês, na verdade, além do síndico, também é administradora, né? Sim, a administradora... Vocês atuam muito com as administradoras. E aí eu costumo informar, assim, o que a gente não faz... A gente passa para a garantidora a relação dos valores a serem cobrados, às vezes tem alguma questão de aplicação de multa, que aí é uma outra discussão que a gente vai ainda abordar, mas assim, a administradora, o pessoal fala, não, mas agora tem garantidora, não precisa de administrador. Eu falo, gente, são trabalhos totalmente diferentes. Sabe que a gente já até fez... postagens nas nossas redes, tudo tratando disso, porque todo mundo não, mas 95% das pessoas que ligam no escritório falam, opa, aí é da tal escritório? Ah, vocês que administram tal condomínio? Daí a gente tem que falar, não, nós não administramos o condomínio, a gente só antecipa a taxa, mas todo mundo confunde. Sim. Administradora, conservadora e garantidora. Acho que é a mesma coisa. Exatamente. Verdade, tem essa distinção. E eu costumo dizer, até pegando um gancho aí, se você tem uma administradora num condomínio, pessoal profissional, ético, como é o caso da Inova, você tem um grande aliado, né? Não, com porque certeza. Ajuda bastante no trabalho, e isso em todas as etapas, seja no jurídico, seja no administrativo, o síndico, quando da prestação de contas, enfim. Você ter bons profissionais, né, ao lado ali ajuda demais o trabalho. Não, com certeza. E as pessoas que elegem o síndico deveriam saber disso, né? De quem está administrando o prédio, se há um bom administrador, se a administradora é boa. Porque às vezes elas não enxergam que onde elas moram não é só dentro do apartamento dela, mas é o condomínio todo. Quando você vai, de repente, comprar um imóvel num condomínio, você atenta a olhar se os extintores estão em dia, se o condomínio não tem rachadura, se não tem pedaço caindo.
Então, quando você tem uma boa administração por trás, o condomínio é sempre bem cuidadinho, tá tudo sempre em dia, as manutenções estão em dia, os funcionários estão pagos em dia, toda a estrutura do condomínio tá impecável. Então, você chega lá e fala, nossa, eu quero morar aqui. E a pessoa paga o valor que você quer no apartamento. Ela não vai ficar negociando com você. Valoriza o imóvel. Exatamente, valoriza o imóvel. Ela não vai ficar debatendo com você, mas o portão da garagem não funciona, mas as luzes lá embaixo estão queimadas. Então, por isso que é importante ter realmente uma boa administradora dentro do condomínio para cuidar desse tipo de assunto. Não só desse tipo de assunto, vamos dizer, físico, material do condomínio, mas a parte administrativa, jurídica, no todo mesmo. Uma questão, desculpa, assim, uma questão sobre aí cobrança, né, do crédito. Teve uma alteração na legislação processual que permite hoje a execução da taxa condominial. Até pouco tempo era somente uma ação monitora, ação sumária, e aí é mais antigo, o rito sumário, que já é mais antigo, ação de cobrança, enfim. Hoje é possível entrar com uma ação de execução, porém, nós temos que ter aí os requisitos do título executivo. E esse requisito passa... É que começa a complicar a coisa. Exatamente, começa porque passa primeiro por uma ata de assembleia com definição do valor da taxa orçamentária, previsão orçamentária, o valor dessa taxa, emissão dos boletos, taxa. E é tudo isso que o juiz vai querer analisar na hora lá. Vocês estão cobrando essa taxa, mas essa taxa foi aprovada mesmo? Daí chega a pessoa lá e fala, essa taxa não foi aprovada. Mas então cadê a ata? Não tem ata. Cadê a ata? Exatamente. A ata com a constituição dessa taxa condominial ordinária, extraordinária. Às vezes até tem ata, mas ela conflita com a convenção, exatamente, tá certo. Então eu percebo também que essa negligência do síndico, ela atrapalha na execução do crédito. Não, demais. Né? A gente vê muito condomínio que... muitas taxas prescritas, a gente recebe condomínios novos lá que falam, eu quero que cobre aqui o pessoal, mas eu tenho umas taxas anteriores. Daí você fala, me passa uma planilha, né, pra gente dar uma olhada, fazer uma análise, daí tá lá a taxa de 2010, assim, que a pessoa quer que a gente cobre. Eu não sei, João, se você já se deparou com a seguinte situação, condomínio com CNPJ, com problema no CNPJ junto à Receita. Demais. Condomínio com graves problemas na convenção, no regimento interno, até onde está o registro. Cobranças indevidas, isso é todo momento. Multas arbitrárias. Exatamente. Tarifa bancária. Exatamente. Tá lembrando de alguma coisa? Senhora, vários condomínios, né? Na verdade, na cabeça. Vários condomínios, porque isso hoje acaba que a regra parece que é de ser errada, né? Assim, né? Sim. O síndico, quando você cobra, muitas vezes ele entende você como um vilão. Peraí, mas você tá lá de quê? E até porque o síndico tá acostumado com aquela forma, com aquele formato informal. Então, quando você contrata uma administradora, quando você contrata uma garantidora, essas empresas vão começar a exigir algum rigor jurídico também, né? Numa previsão orçamentária, que resguarde a cobrança desse crédito, e muitas vezes não tem. Aí qual que o síndico chega à conclusão de que aquela empresa não é boa, porque aquela empresa não está sendo efetiva naquele problema. Exatamente, às vezes eles ligam pra gente e falam, olha... Eu tô aqui com o 203, ele tá reclamando que vocês não querem receber o valor que ele quer pagar. Daí a gente fala, não, mas é que tem juros, multa, ele quer pagar 100. Mas por que vocês não recebem aí? Daí a gente tem que falar, não, mas veja bem, a gente pode ser até processado depois, né? Porque por crime de responsabilidade. Porque se a gente for dar desconto para a gente tem que dar pro condomínio todo. E não é só desse mês, não. É todo mundo que já pagou em atraso, a gente tem que pagar para essas pessoas. Aí é um ponto que nós sempre abordamos com nossos condomínios, né? Porque o síndico, ele tá na gestão de créditos terceiros. Então, às vezes, eu quero dar um desconto pro condomínio. Cuidado, porque isso era uma responsabilidade muito grande pro síndico. Exatamente. Né? O que também se aplica no caso da garantidora de crédito. Tá certo que ela é cessão de crédito, né? Ela recebeu o crédito, ela é cessionária desse crédito. Mas ainda assim, como é que ela vai abrir mão de um crédito que no primeiro momento não é dela, né? Pois é, e você tá favorecendo uma pessoa em detrimento dos outros. Exatamente. Né? Isso tem direto nesse... Sim, eu sou um grande defensor de garantidor em condomínio, das que trabalham bem no mercado, né? Que tem toda uma análise também jurídica de contrato, até no meu papel como
responsável pela administradora, então sou eu que dou parecer para o síndico se eu entendo que aquela empresa é viável ou não viável para o condomínio. Então, ele vai decidir da forma que ele quiser, mas geralmente eles pedem um parecer jurídico disso. E aí, já de antemão, eu parabenizo vocês, tá? Obrigado. Da Novo Horizonte, porque vocês trabalham muito bem. A gente já tem alguns anos essa parceria com vocês e a gente sempre trabalhou muito bem nesse sentido. E eu costumo dizer em assembleia até o seguinte, quem paga em dia não vai ver mudança nenhuma. Não. Para o bom pagador não muda nada. Na verdade, muda, né? Ela não precisa mais pagar para o mau pagador. Né? Exatamente, você tem razão. Agora, para quem deixa de pagar, e aí que vem a minha pergunta, João, incide vários outros encargos que não estão previstos na convenção de condomínio, Exato. Mas eles estão previstos na contratação da empresa. Inclusive, é uma normativa que vocês têm, e a gente adota isso nos condomínios que a gente atua, de incluir um parágrafo informando sobre as taxas, os valores, a incidência dos encargos. E tem uma discussão, muitos moradores questionam esse valor elevado na questão de juros e multa, diferenciado do que está previsto na convenção de condomínio. Como é que você vê isso hoje? Então, olha só, é muito interessante como os assuntos vão se linkando, né? Esse assunto se linka com o assunto que a gente começou a conversar lá atrás, que foi sobre essa questão dos juros, né? Que antes era 20%, caiu para 2%, e as pessoas deixam de pagar a taxa de condomínio porque ela acumula um valor menor, né? A multa, no caso, aí, né? Multa, isso. O que ocorre é que a empresa, ela cobra esse valor, a gente joga um valor alto pelo custo, né, que a gente tem operacional, de cobrança, de envio de carta, de pessoas que ficam ligando toda hora, mandando mensagem, atendendo o cliente, mas também para criar uma barreira, não, um incentivo para o cliente manter a taxa em dia, porque ele sabe que depois vai ficar alto. Então, assim, é uma forma de você tentar manter as pessoas pagando realmente dentro da data ao condomínio. Porque se for um valor muito baixo, igual a maioria das convenções cobram, né, que é o normal, elas vão começar a deixar de pagar. E daí para a empresa também não é interessante. Porque, veja bem, todo mundo não, mas muitas pessoas acham que a garantidora ela é um negócio que tem dinheiro infinito assim, para fornecer para o condomínio. Mas não é bem assim que acontece. A gente trabalha com o dinheiro do condomínio. A gente trabalha com o fluxo de caixa. O dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. Todo, né? Isso, a gente tem que criar formas também de tentar fazer com que essa inadimplência não suba muito, porque acaba onerando a empresa. Daí a empresa tem que fazer um custo maior para o condomínio para tentar suprir esses valores, né, que a gente não recebe. Então, assim, a gente criou isso para tentar fazer com que as pessoas mantivessem o pagamento em dia, para tentar, assim, fazer elas pagarem em dia para tentar diminuir a inadimplência para a gente poder cobrar um valor menor do condomínio. Para ter um retorno mais rápido também. Exatamente. Porque se vocês forem depender da via judicial, né, Rodrigo? Nossa, e às vezes o cliente vai demorar uma vida para 10 anos devendo e paga um valor mínimo lá, assim, e a pessoa que pagou em dia durante aqueles 10 anos poderia deixar o dinheiro dela rendendo numa conta lá para pagar depois também. Eu tenho um caso de um condomínio que a garantidora entrou na região central aqui, a garantidora entrou, já tem 12 anos que eles estão lá, eles não conseguiram receber dessa unidade ainda. 12 anos. 12 anos. Questão de herdeiros e tal, não consegue citar. Mas a gente tem casos assim também mais cabeludos, assim, que a gente tem situações de chácaras, às vezes que às vezes o terreno está numa área de preservação, onde não deveria existir, mas aquele condomínio estava cobrando a taxa de condomínio daquela unidade durante anos. E daí agora tá um embolamento jurídico, assim, porque para provar que era cobrado, mas daí a construtora falava que não era para cobrar, o juiz fala que não era para cobrar, mas o condomínio fala que na convenção poderia cobrar. E vai ficando mais difícil de receber, realmente. A gente tem condomínios aí onde tem realmente processos de mais de 10 anos. E sobre a questão da morosidade do judiciário, estou à frente do direito imobiliário condominial há 13 anos. De fato, esse tempo que se perde na justiça, ela gera uma sensação de injustiça. Sim. Exato. Né? A pessoa que está em dia e vê um processo, às vezes de um inadimplente de vários anos,
isso ali, sem dúvida, desmotiva a pessoa de estar em dívida com o condomínio. Né? Sim. Isso é um grande problema. E assim, quando veio essa lei, né, transformando o título de condomínio como um título executivo, a gente achou que ia ser muito mais rápido. Assim. A gente tinha ideia de que em um ano, aí, no máximo, a gente estaria recebendo. A ideia foi muito boa, porém o amadorismo que toma conta de mal muitos... executado, né? O amadorismo de muitos condomínios acaba atrapalhando bastante. Pois é. Agora um ponto pro Sidney, outra vez o Sidney, ele sempre bate na nossa conversa, né, Sidney? É necessidade de várias especializadas, por exemplo, em cobrança de condomínio, né, Sidney? Sim. Seria muito interessante, a gente sempre conversa sobre isso, né? Uma vara própria. Uma vara própria para ação de cobrança de condomínio, execução, ação declaratória de nulidade, enfim. E deveria ter mesmo, porque assuntos condominiais. No Código Civil a gente tem uma parte só do condomínio, uma lei só dele ali, né, para tratar. A gente pega cada decisão, né, Rodrigo? Nossa Senhora. E como é que você explica para o cliente muitas vezes? Graças a Deus eu sou portador de boas notícias. Eu raramente, assim, olha, tem uma notícia ruim pra te dar, mas graças a Deus. E quando é ruim, a gente consegue reverter. Mas isso aí não é mérito meu, não é Deus que me ajuda nisso aí. Porém, muitas decisões é fruto dessa falta de... O juiz às vezes não é especializado na área, né? Exato. É um problema. Você olha, às vezes o juiz tem uma decisão que vai contra todas as decisões já teve daquele mesmo assunto. Mas não dá nem pra exigir do juiz, né? Não. Ele mexe em todas as áreas, principalmente juiz aí de interior, né? Mexe em todas as áreas, criminal, previdenciária, empresarial, então... Muitas vezes ele tem pessoas Rodrigo, que assessoriam também. Né? Mas o nosso direito ele é tão plural, né? Que é injusto você deixar todos os assuntos com um único juiz. Eu também acho. Sabe? O fato de você conseguir segmentar por temas ficaria muito mais tranquilo, porque ele conseguiria se aprofundar mais naquele tema, né? Então vamos marcar aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre esse podcast. Podemos chamá-los, hein? Podemos chamá-los. Quem sabe é um bate-papo futuro aí, hein? Eu ia gostar de ouvir. Mas enfim, essa questão da morosidade, a gente sabe, né, que não é culpa dos servidores, não é culpa do juiz, é a própria estrutura do judiciário. Eu mesmo fui servidor judiciário por 7 anos e a gente sabe que hoje, infelizmente, fica humanamente impossível para o juiz dar conta de tantas demandas, né? É demais. Então nós temos que repensar até a forma de cobrança. Você falou que a empresa, vocês trabalham muito nessa questão humanizada, na cobrança administrativa. Isso, da forma amigável. Para tentar solucionar sem uma ação judicial, né? É mais rápido às vezes. Mais rápido. Olha que interessante. Rodrigo, e essa questão do trabalho humanizado, eu acho que para o mercado atual faz muita diferença. Por um lado, para a empresa, automatizar facilita no processo. Com certeza. Mas, por outro lado, para a própria empresa, essa relação com o cliente deixa de ser uma relação mais próxima, né? Então, em muitos casos, em condomínios que a gente não tem garantidora, o que resolve mesmo é levantar o telefone, ligar para o devedor e conversar com ele, tentar entender o lado dele e propor um parcelamento dentro das condições que ele tem, condições de arcar. Porque não adianta a gente chegar também com um valor que ele não consegue quitar o condomínio do mês, mais uma parcela atrasada. Com certeza, tem que ser um acordo bom para as duas partes, né? E o síndico, ele tem recursos, tem que saber utilizar esse recurso por meio de um jurídico, né, especializado, lógico. O termo de confissão de dívida, sem dúvida, é um caminho muito bom. Com certeza. Outra possibilidade é reclamação pré-processual, que é uma espécie de ação judicial onde a gente pede ao juiz uma audiência e tendo um acordo ali, reduz a termo, acabou. É um expediente processual de uma audiência. Saindo um acordo ali, redige ali o acordo, é homologado em juízo, vira título executivo. Ou seja, o síndico tem sim recurso, porém tem que ficar atento, tem que estar bem amparado, principalmente nessa questão jurídica, para poder fazer frente ali os créditos do condomínio, né? Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento, mas entra também naquele assunto que você falou que às vezes muitos dos administradores, né, os síndicos que entram não tem muito conhecimento, não sabem que aquela taxa vai prescrever, que ele tem que cobrar antes dela prescrever, que depois ele perde ela e vai virar um ônus para o condomínio, né, porque aquele dinheiro vai fazer falta lá dentro. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, condomínio que tiver interesse em contratar vocês e tem uma dívida histórica, vocês chegam a comprar essa dívida histórica do condomínio ou não? Nós nos responsabilizamos da data da assinatura do contrato para frente. Ou é feita uma análise de viabilidade para a compra dessa dívida? Não, a gente faz uma análise, olha direitinho quanto que é a dívida, desde quando essa dívida tem vindo, se tem, como que está o processo do condomínio não, da unidade junto
a Matrícula do imóvel, matrícula, né? exatamente, se está em nome do réu proprietário. do réu proprietário, exato. Possuidor. Mas a gente faz essa compra sim. A gente não fala que é uma compra de dívida, né? A gente antecipa essas taxas anteriores também. Porque como nós não somos uma empresa de crédito, né? A gente não pode falar em compra sim. ou empréstimo, é tudo antecipado. Uhum. Mas a gente faz sim essa antecipação. Para, inclusive, dar uma ajuda para o condomínio. Porque normalmente quando o condomínio vem atrás de uma garantidora Ele é porque já tá- o caixa já está no vermelho. Mas deixa eu entender, João. Na realidade, o contrato seria uma cessão de crédito? O contrato seria isso ou não? Não é uma cessão de crédito. A gente continua cobrando em nome do condomínio. Ah, sim. Tanto que a gente tem, nossos advogados, ele tem uma procuração Sim. que é assinado pelo síndico, dando Uhum. poderes para negociar em nome do condomínio. Entendi. Porque assim, a partir do momento que a taxa deixa de pertencer ao condomínio, ela perde o objeto dela, que é uma taxa de condomínio. Uhum. Ela vira só um Isso. crédito, um Aí perde empréstimo. natureza. Exato. Inclusive a natureza de poder penhorar o imóvel, né? Exato, que daí a gente perde toda a garantia, daí já não é interessante para a empresa. Eles atuam em nome do condomínio, né? Em nome Tanto do que condomínio. o síndico comparece Passa às a procuração. audiências, né? Isso. Ou Passa se ele. a procuração. Nas audiências que ele tem que estar presente, sim, mas senão ele pode também, ele passa pra gente uma procuração, Isso. né? Com poderes para representação. Pra né, representar, audiência. exatamente. E como é que tem sido feito hoje a cobrança? Vocês têm optado pela via do juizado ou justiça comum? Como é que... Porque a gente, em regra, eu trabalho só com a justiça comum, não trabalho com o juizado, não. Não, a gente também não trabalha com o juizado, não, porque o juizado, ele busca mais um acordo entre as partes. Inclusive, eu já participei de algumas audiências, não foram legais a audiência, a mediadora ficava lá insistindo para eu fazer o acordo com o cliente, mas eu falava, mas veja bem, doutora, o cliente deve 50 mil, você quer tirar todos os juros dele, eu não posso, isso aí você sabe, eu posso ser responsabilizado. Mesmo assim, insistir. O juizado especial, eu costumo dizer, é uma terra sem lei. E assim, se não der certo no juizado, você perdeu tempo ali, né? Sim. A taxa prescrevendo, o tempo não para. Exatamente. Com certeza. Fora o risco de uma improcedência do mérito, que se acontecer, você perde o próprio direito de cobrar, Exatamente. Né? É pior ainda. Outra questão que eu tenho visto assim, com muita frequência nas ações de cobrança, o condômino demandado pleiteando prova pericial. O que é bem complicado, porque muitas vezes o condomínio não tem esse controle dessas atas, não tem o controle dos boletos. Então, por vezes, o advogado fica numa situação complicada, né? Não tem o que ser feito. A prova pericial nem sempre favorece o condomínio nessas hipóteses aí. Exato, e aí que o condomínio perde dinheiro por conta daquele assunto que a gente já falou de um síndico mal preparado, de um administrador questão mal de perícia, Cid, que você estava conversando aquele tempo atrás, sobre a responsabilidade do síndico em relação aos boletos, em relação à ata, em relação à prestação de contas, o próprio rateio, a convenção, muitas vezes, olha, via de regra, por fração ideal, o síndico faz de qualquer jeito, e aí o que mais problema. Tem, a minha briga com os síndicos nos condomínios a convenção determina que o rateio seja por fração ideal, e o síndico tenta em assembleia convencer todo mundo, vamos ratear igual. Aí eu sou o portador das más notícias, já estou acostumado com isso, pessoal, não dá. A fração fala que, a convenção fala que é por fração ideal. Então aí a gente consta. Isso está fazendo uma regularização recente no condomínio novo aí, está gerando uma certa desconforto entre os moradores, mas assim, é todo um processo de contrato, eles não tinham o costume de trabalhar com administrador, então é uma outra forma de atuação, entendeu? Agora, para ser franco, eu acho que o rateio da despesa condominial, ela deveria ser igualitária. Eu também acho. Sim, porque é da porta para fora. Disso, sim. Né? Afinal de contas, a taxa condominial, ela visa o rateio das despesas. Pois é, eu moro lá num apartamento duplex. Despesas comuns. Mas o postinho que tá iluminando lá embaixo vai iluminar pra todo mundo, né? E outra coisa, você comprou um duplex, você recebe mais, recebo, eu pago imposto de renda. Sim, exato. Mas seu imóvel foi mais caro, realmente, paguei TBI mais caro. Mas quando você for doar, realmente, vou pagar ITCD. Eu sou um dos defensores dessa vertente, mas que você tem que seguir a convenção que você tem hoje, entendeu? Por isso que eu também oriento muitos clientes, assim, a buscarem
empresas que possam fazer uma atualização Sim, documental da convenção, no condomínio. né? Isso. Porque, nossa, a gente tem documentação lá, convenções que dizem que você não pode ter reuniões carnavalescas dentro do seu 40 imóvel. anos. Não aí. pode fumar, Não pode. Lógico que sim, tem mas encontros precisar para colocar discussão as coisas, né? política, que foram Sim. condomínios que foram feitos na época da ditadura. Ah, inclusive, sim, né, Cid? sim. Cid, a gente conversava sobre isso, né? Sobre o projeto de lei autorizando agora. Sim. Você lembra aí os detalhes desse projeto de lei? Da questão de partido político dentro do condomínio? Imóveis comerciais, né? Isso. Você Imóveis lembra? comerciais, a obrigatoriedade de poder, ainda que a convenção disponha ao contrário. É um projeto de lei, na realidade, em andamento, que permite que condomínios comerciais, eles autorizem ali, né? Passam a autorizar ali reuniões partidárias, né, Cid? Ainda que a convenção disponha ao contrário. Tem que aprofundar sobre Sim. esse tema, mas muito Sim. interessante. Muito interessante. Porque aí bate de frente com liberdade de expressão. Liberdade de né, um monte de expressão, coisa. A questão, eu até no primeiro momento fiquei contra, mas depois o Cid falou, não, Rodrigo, é comercial, olha aqui. Eu falei, não, realmente, porque em sendo residencial, aí foge até a finalidade do condomínio, né? Mas Pois é. comercial não vejo Porque você tem problema. a questão de aspectos da perturbação de sossego, Isso, essa coisa toda, né? Você Com imagina. certeza. Mas são muitas mudanças no legislativas, né, que nós vamos acompanhando aí, né, Cid? E atualizando nossos Sim. clientes, né, Cid? Não, com certeza o condomínio está mudando toda hora. E assim, o nosso escritório a gente trabalha exclusivamente com demandas relacionadas ao direito imobiliário e condominial. Uhum. E a gente fala sempre para nossos clientes que essa exclusividade, de atuação permite estar passando as novidades, né, em tempo real, para melhor orientar os nossos clientes. Lógico, toda decisão dentro do condomínio tem lá os seus riscos, mas você estando bem instruído, seja por uma administradora, seja por um jurídico, a chance de erro, sem dúvida, é menor. Nossa, com certeza. Né, Cid? João, e o pessoal que está assistindo o nosso podcast, que te ficar interessado por uma garantidora, quais são os primeiros passos? O que você orienta? Bom, os primeiros passos, eu acho que deveria ser o síndico se reunir com o conselho, ver como que está a situação do caixa atual, mas assim, por mais que o condomínio não esteja no vermelho, eu acho interessante, se o condomínio tem uma inadimplência, ter essa garantidora por trás, não só a garantidora, mas a administradora também, eu acho importantíssimo as duas trabalharem juntas, assim, em prol do condomínio. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui também, tem que ter o jurídico também. Ah, não, com certeza. Junto com a garantidora e a administradora vem o jurídico também. com certeza. Exatamente. Sem o jurídico você não faz nada no condomínio. Verdade. É fazer documentação, tá à frente lá de uma reunião, Com certeza. processos, né, cobrança. Mas assim, quem quiser, tiver interesse ou dúvidas, pode entrar em contato com o nosso escritório também. Se tiver interesse na contratação do serviço, pode pedir uma proposta para o pessoal que está lá, vai ser muito bem recebido. E é isso, assim, quem tiver interesse, pode ir lá que as nossas portas estão abertas para todo mundo. Perfeito. A gente quer ajudar os condomínios. Vocês estão localizados onde aqui em Belo Horizonte? Nós estamos aqui na Avenida Augusto de Lima, 1376, de frente com o Clube do Cruzeiro ali, esquina com a Rua Araguari. Bem pertinho aqui de onde a gente está hoje. É verdade. Sim. Inclusive, a hora que vocês quiserem passar lá, conhecer a nossa estrutura, tomar Agradecendo. um cafezinho, Vamos sim, com certeza. vão lá. Hein? Ó, como é costume aqui no nosso podcast, a gente está te dando a caneca do nosso programa. Eu vi tá? a hora que vocês tiraram. Pra você, Valeu, muito obrigado. participação. Vou usar, vai estar na minha mesa o dia que vocês forem lá. Legal. Agradecendo a sua participação aqui, né, Rodrigo? Nossa, sem obrigado, dúvida. gente. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, participar dessa conversa, poder esclarecer um pouco das dúvidas que as pessoas têm também. Sim, são muitas. E é isso, estou à disposição. Sempre que precisarem, a gente está aí. Obrigado, viu? Obrigado, João. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Conde Mob. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e acompanhe nossos canais que nos próximos verão coisas novas por aí. Obrigado. Valeu.